faço a oração primeiro e depois fico fazendo a interação, não? Não, espera um pouquinho. Ao contrário? É. Ao contrário. Aí já tá ao vivo no Facebook. Deixa eu descer pra ouvir vocês. Olá pessoal, excelente noite, muito bom estar aqui com vocês, mais uma noite, né, maravilhosa que o Senhor preparou para todos nós. E vamos ver, né, o que Ele quer nos falar na noite de hoje. Então já quero convidar você que ainda não chamou seu amigo, ainda não chamou seu familiar, seu parente. Sabe aquele parente que está bem ansioso? Sabe aquele amigo que está com o coração ansioso, que você quer apoiá-lo? Nessa noite você pode sim apoiá-lo. Então já manda um aviãozinho para que ele assista a live, confira tudo por aqui. A gente vai estar recebendo uma pessoa muito especial e, como a gente gosta de sempre colocar, né? É o Espírito Santo que está preparando essa noite hoje para mim, para você, para todas as famílias, tá bom? Tá ao vivo nos dois. Tá tudo ok? Tá. Coloca aí pra gente se o som tá ok, se a imagem tá legal pra vocês, que a gente tá aqui querendo fazer o nosso melhor, tá? Deixa eu ver, alguém entrou aqui. Deixa eu ver quem é. Não consigo ver quem é. Deixa eu ir pro meu telefone. Certinho, Cris? Certinho. Então, olha só, se você é de uma diocese diferente, né? Se você é de outra cidade, coloca aí pra gente. É um prazer ter vocês. A gente tem percebido, né, que a nossa audiência tá alcançando outras cidades, outras dioceses. Que maravilha! Que possa inspirar também você fazer um trabalho assim na diocese de vocês. E aqui nós somos tantos movimentos, tantas paróquias envolvidas, a gente já quer mandar o nosso abraço a cada um agradecimento a cada um, tá bom? A confiança no nosso trabalho. E hoje a gente vai falar sobre o tema ansiedade. Então sempre a gente quer trazer aqui, né, um tema que seja atual, que possa agregar na vida de cada um de vocês. E hoje a gente vai tratar esse tema de uma forma diferente, tá? Porque nós trouxemos uma psicóloga, sim, e ela vai dissolver esse assunto aí, que a gente vai aprender como identificar, né? De repente em nós mesmos, de repente a gente está passando por essa situação de ansiedade, não sabe como lidar com isso. E às vezes é um colega de trabalho, um amigo próximo, às vezes é alguém da nossa família, né? E a gente quer apoiar e a gente não sabe como. Então a live de hoje, vocês se preparem que vai ter muitas dicas aí para todos nós. E eu já quero falar novamente para você. Coloca aí o curtir. Se você tá assistindo pelo Instagram, você precisa curtir e mandar o aviãozinho. Se você tá no Facebook, marca nos comentários aquele seu amigo, sabe? Porque a gente precisa dessa movimentação de vocês para ampliar o alcance da live. Então, assim, o algoritmo precisa entender que esse conteúdo é bem bacana, que tá ajudando muita gente, tá bom? E a gente conta com cada um de vocês. Então, você pode também compartilhar pelo WhatsApp. Se você não tem a gente no Instagram, de repente pega um outro telefone e vai lá, pega o post e manda no WhatsApp também, tá, pessoal? Dá tempo de todo mundo entrar. A gente falta o quê? Uns 5 minutinhos, Cris? Por aí. Uns 5 minutinhos, olha só. Dá tempo de você convidar mais alguém, tá? E assistir junto conosco. Posso começar? Posso começar? Pode. Então hoje a gente vai trazer uma leitura que está em Êxodo, capítulo 3, de 1 a 12. 1 a 12. Então vamos lá. Tá falando assim pra gente, ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Iaé, que apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo
e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei esse fenômeno estranho. Verei por que a sarça não se consome. Viu Iaé que ele deu uma volta para ver, e Deus o chamou no meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia o olhar de Deus. E Iaé disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. O lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Agora o grito dos israelitas chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó para sair do Egito o meu povo, os israelitas. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse: eu estarei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nessa montanha. Olha só, gente, que bacana, né? A leitura de hoje vem falar para mim e para você. Vá! Eu os enviei. Então, a gente estava falando antes, né, justamente disso. Quando Deus colocar para você um propósito, quando Deus te chamar para um trabalho, vá e vá sem medo, né? Não demonstra essa angústia, não demonstra, mas como que eu vou fazer? Mas eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho capacidade para isso. Apenas vá, porque Deus está te capacitando. Ele escolheu você. E sim, você é capaz de realizar obras maiores do que essas. Então, que essa noite seja para isso, para esquentar aí o seu coração, tá bom? E te dizer, vá, porque é Deus que te enviou, tá bom? Vamos colocar então, chamar o Espírito Santo para estar no meio de nós. E a gente já vai trazer a nossa convidada, tá bom? Senhor nosso, amém. Estamos reunidos e começamos a nossa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E agora eu vou chamar a nossa convidada, Sônia Aparecida, que é a psicóloga aqui de Governador Valadares, e vai trazer essa palavra para vocês com o tema ansiedade, mal do século, como manejar. Olá, boa noite. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pela confiança, por este convite. É uma honra poder estar aqui e conversar com vocês sobre um tema tão importante que tem assombrado a todos nós, né? Eu gostaria de começar esse bate-papo com vocês fazendo memória. E hoje, em memória a tantas pessoas que entregaram um ente querido para Deus, assim como eu.
que neste ano entreguei uma pessoa muito especial para Deus. E aí eu começo dizendo que nós não temos um número X de mortos pela Covid-19. Nós temos um morto pela Covid-19. Em cada família, em cada ciclo de amigos, nós não temos milhões, nós temos um. Porque cada um que se foi para aquela família, ele é único e ele é muito importante. Então eu hoje não tenho números, eu tenho um número, que é o número que tem em cada família, que é aquele número que vai fazer falta, assim como tem feito falta o Nelito Dornelas na minha vida. Então, em memória a ele e de tantos outros que partiram, que foram ao encontro de Deus, né, que estão na morada, é que a gente dedica essa noite. E eu vou convidar você para, neste momento, eu tenho certeza que se a gente tivesse num momento presencial, a gente passaria primeiro na capelinha, porque é assim que a gente faz. Então, geralmente a gente passa na capela e nós fazemos uma oração. E eu gostaria de convidar vocês para fazer uma oração da Ave Maria, porque Nossa Senhora, como ninguém sabe, da dor, da alegria de ser mãe. E é ela que intercede por nós junto a Jesus Cristo, a seu Filho Jesus, né? E nessa Ave Maria eu coloco também no colo de Nossa Senhora as tantas pessoas que também estão enfrentando o desafio e o padecimento de uma doença na carne. Porque o Espírito esse é de Deus e aí nada toca, né? Então eu convido vocês a rezar uma Ave Maria e pedindo para que Nossa Senhora cuide desses filhos que estão nos leitos de hospitais, nas suas casas, em especial hoje eu coloco João Bosco, coloco também meu cunhado Joesmar e tantos outros que tem na sua família. Eu vou pedir para você para se acalmar e conversar com Nossa Senhora nesse momento, sabendo que ela é mãe cuidadora e protege a todos nós. Fazemos então uma Ave Maria, colocando essas pessoas no colo de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora cuide de todos nós, né? Ela como mãe, ela sabe muito bem a dor que cada mãe está sentindo e também a alegria que cada uma sente no ser mãe. Muito bem, o assunto que me trouxe aqui, e eu aceitei com muito gosto, para falar sobre ansiedade, como que a gente vai manejar o mal, que é considerado o mal do século. Vejam bem, para a gente saber como que a gente vai manejar com alguma situação, é muito importante que a gente conheça do que a gente está falando. A gente tem um hábito de dizer, estou muito ansioso, né? Ou, eu estou sentindo uma ansiedade. De onde vem? Né? Por que a gente, neste momento, fica tão assustado? Então, a minha conversa começa dizendo que essa ansiedade que ela se faz presente, ela é muito normal dentro da anormalidade que a gente vive, que é o contexto dessa pandemia da Covid-19. Porque o que é a ansiedade em si, né? Essa que é a sombra que dá esse medo na gente. Geralmente a gente sente uma angústia de colocar a mão no peito e diz, nossa, mas eu tô tão ansioso, e leva a mão no peito, né? É um sentimento. Nós vamos criando uma realidade a partir daquilo que a gente pensa. E a ansiedade, ela é algo que nos prepara, porque ela vem desde sempre. Ela é aquela antecipação a uma situação, né? Ela vem acompanhada do medo. A gente diz que a ansiedade, ela precede o medo. Porque isso é importante e é bom. Como assim que a ansiedade é bom, o medo é bom? Porque tudo depende do equilíbrio, assim como o medicamento que a gente toma, né? Tudo vai fazer bem dependendo da dose que a gente administra. E a ansiedade também, ela é boa e ela é importante. Foi o que preservou a nossa espécie. Os nossos ancestrais, eles viviam aí acometidos de medo constante, tinha uma vigilância permanente, tinha que manter
a atenção, o alerta, porque senão ele era comido ali pelos animais selvagens, né? E aí, de repente, esse medo que fez com que a gente sobrevivesse, com que a gente estivesse aqui. Porque as pessoas aprenderam que é importante se cuidar. E a ansiedade, ela precede esse medo porque primeiro traz aquele alerta. E aí faz com que a gente se prepare melhor para aquilo que a gente vai fazer. Nos traz um planejamento, né? Nesses dias, quando eu conversava com a Natália sobre esse assunto, eu comecei a pensar. Bom, o contexto é de pandemia e eu vou fazer aqui da minha casa, eu vou recebê-los. E fiquei pensando na deselegância de dizer, olha, dá para colocar máscara, né, passar o álcool antes de entrar na minha casa, manter o distanciamento, porque é uma questão de segurança. E era uma ansiedade que estava presente. Eu estava antecipando e pensando, falo, não falo, e aí eu, como todos nós cuidadosos, optei pela segurança e optei por retirar esse item de ansiedade dos meus dias. Então, eu conversei com ela, e aí esse assunto que estava aqui na minha cabeça, que a ansiedade ela traz, e se? Né? E se ela não gostar? E se a equipe começar a pensar o que a equipe vai achar? E aí esse diálogo interno ele começa a consumir a gente e ele vira concorrente para um momento importante que a gente vive, que é o momento presente. Então eu não poderia estar aqui conversando com vocês com a tranquilidade que eu estou se eu daqui estivesse preocupada porque alguém não estivesse cumprindo o protocolo da biossegurança. Então a ansiedade com esse se não, porém, ela nos traz esse conforto de, uma vez que eu tenho contato com ela, que eu consigo nomear e saber de onde ela vem, o que está me causando desconforto, a gente começa a dar nome. No consultório, é muito comum a gente receber as pessoas que chegam dizendo, eu tô numa crise de ansiedade, e aí você começa a perguntar, mas o que está acontecendo? Começa a avaliar o histórico da pessoa, e aí a gente percebe que ela está trazendo algo que ela nomeia como ansiedade, que é algo comum do dia a dia. Né, que são situações que a gente precisa de ter um bom planejamento para resolver. E o que causa muita ansiedade nas pessoas, que elas chegam nos consultórios sem saber como manejar, é quando elas começam a se consumir e ruminar e ficar pensando, e se não paga conta, tá, gente? A gente vai falar sobre esse manejo, é bom lembrar disso. Se não paga conta, se não resolve, se não faz as coisas, se não faz nada. Então, quando eu estiver fazendo, vai acontecer tal coisa. Trocar o se pelo quando ajuda muito. E aí a gente começa a fazer um planejamento do que a gente precisa fazer, evita a procrastinação, faz uma lista e vai priorizando, porque isso resolve um pouco dessa ansiedade que nos consome. Né? É chamado do mal do século. A pandemia chegou e ela escancarou a ansiedade porque ela atingiu ricos e pobres, negros e brancos. A crise sanitária ela abalou todo mundo e ela não ficou restrita a um grupo de pessoas. E as pessoas começaram a ficar sem saber de onde vem. A ansiedade ela é isso, é você saber que fica alerta e você não sabe de onde vem. E ela, bem administrada, é extremamente importante. Porque a ansiedade que me trouxe, que precedeu o momento de estar aqui com vocês, foi o que me fez me planejar, organizar o meu dia, organizar a minha fala, né? E fiquei achando assim, como é que eu vou falar de tanta coisa dentro de poucos minutos que me deram. Mas é isso, né? É o tempo que a gente tem. E aí eu vou dizer que quando é que ela é patológica, quando é que ela adoece e vira transtorno? Quando a gente não dá conta de administrar. A gente fala mal do século, que escancarou agora, mas ele já estava presente. Porque o mundo que a gente vive hoje, ele é o mundo da pressa. E a pandemia chegou e ela deu uma acalmada.
E as nossas relações, a gente precisou de repensar as nossas relações. Nós tivemos que dar uma parada, repensar as relações familiares, as relações de trabalho, né? Muita gente, assim como eu, pôde ter o conforto de se cuidar e trabalhar dentro de casa. Mas eu sei que não é a realidade da maioria da população, que precisou de se expor e de ir para o trabalho. E aí essas pessoas tiveram outro fator angustiante, que é o medo de estar aí exposto ao ônibus, né, ao circular, ao ambiente de trabalho, a pessoas que se cuidam, usam máscara, a outros que não se importam. E aí essas pessoas tiveram um fator a mais para estar ansioso e preocupados, né? Então essa pandemia escancarou e ela trouxe essa crise, porque a gente não sabe hoje de onde vem o coronavírus, ele vem de onde? Então, dentro da anormalidade que estamos vivendo, uma dose de ansiedade é normal. Mas, se você não está dormindo bem, se você não está dando conta de fazer as suas atividades, se você não está produzindo no seu trabalho, se você não estiver dando conta de criar e recriar a sua rotina, então é hora de buscar ajuda. O que a gente faz com essa ajuda? A gente colabora com a pessoa para ajudá-los a criar uma rotina para administrar melhor esse momento que estamos todos vivendo e que ele é novo para todos nós. É bom sempre a gente lembrar disso. Primeiro que ele é novo para todo mundo. A nossa geração, a nossa gente, ela não estava preparada para viver algo que fosse tão desgastante para todos, né? Teoricamente, o nosso cérebro ele funciona com a memória, né? Com o que ele recorda. E a gente sempre fala assim, pensa numa situação agradável, confortante, algo que te lembra, te traz uma boa lembrança, e você, ancorado nessa boa lembrança, você tem força então para continuar e refazer o seu dia e acalmar a ansiedade. Porque a gente nós não temos essa experiência de viver um momento pandêmico tão grave e que já vem se arrastando aí por mais de um ano, e a gente fica sem saber se termina amanhã ou depois, né? Então, essa incerteza em relação ao futuro também ela nos deixa assim. E é muito importante que a gente lembre que a gente não está sozinho. Esta é uma situação que iguala a todos nós. E isso é muito importante. Então a gente fala que a ansiedade ela se caracterizou porque a Organização Mundial da Saúde já dizia isso, né? Que ela é grave. O que acontece é que nesse momento, com tudo que houve, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo. E aí nós estamos em primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo. E isso contrapõe com o que a gente tem, né? Nós temos muita beleza no país, nós temos muitas pessoas boas, nós temos muitos grupos, mas há uma suspeita de que o cerceamento da liberdade humana, essa restrição de onde eu posso ir, do que posso fazer, de como posso fazer, fico em casa, não tenho liberdade de ir e vir, que esse é um fator que agravou muito a questão da ansiedade nas pessoas. Porque nós, por natureza, nós somos homens e mulheres criados para viver em grupo, em manada. Nós somos seres gregários, naturalmente, nós precisamos do outro para viver e sobreviver. Então, uma atividade que os grupos têm feito e que eu achei muito bacana foi mesmo virtualmente, de congregar as pessoas. Então é um momento que eu não sei de onde você me ouve, mas é um momento que eu te recebo na minha casa e é um momento que você me recebe na sua casa. Então isso é um fato importante para ser comemorado e celebrado, porque uma outra situação que nos foi cerceada foi essa de receber as pessoas para almoçar, tomar um café, fazer algo juntos. Né? A gente gosta muito, o mineiro ele é muito afetuoso, o mineiro ele gosta muito de viver em bando. Então isso é uma coisa que nos foi tirada. E quando a gente fala que a saúde
ela é um bem-estar do indivíduo como um contexto geral, ela é um bem-estar físico, mental, social, espiritual e financeiro. Então, quando a gente pensa que saúde é isso, nós estamos falando que a saúde social é essa saúde da convivência, das relações, desse alimentar as relações, de colaborar e crescer junto com o outro. As reuniões em grupo também, elas fazem isso. Os grupos na igreja onde a gente congrega, nesse momento estamos cuidando não só da saúde espiritual, como da saúde social. Este que nós estamos aqui. Então é muito confortante tê-los na minha casa. E eu espero que seja para você também me receber aí. E eu agradeço por você ter aberto as portas da sua casa e me receber. Né? E uma outra saúde importante é a saúde física. Os estudos hoje nos mostram que um fator de combater a ansiedade é a atividade física. Então, como que a gente vai fazer atividade física se a gente não deve ir para uma academia, não deve ir para a rua? Como é que a gente vai fazer isso? Né? A gente pode fazer na escada da minha casa, aqui, subir e descer a escada. A gente pode fazer 15 minutos de atividade com máscara, você pode caminhar, não precisa necessariamente ir para a academia. Você pode aproveitar esse tempo para dar uma volta de bicicleta com seu filho, usando a máscara, evitando a aglomeração, escolher um horário que seja um horário mais adequado, com menos pessoas na rua. Ou seja, nós podemos fazer dentro de casa, né? Quanta atividade que a gente pode fazer com as crianças. E é muito bom que a gente não se acostume. No início da pandemia, nós vimos muitas ações voluntárias, muitas atividades de pais brincando com os filhos, aquela brincadeira de rolar, é extremamente importante para o desenvolvimento neuromotor, inclusive, né? Rola com a criança no chão, chuta a bola, bate uma peteca, joga um jogo de dominó, xadrez, ou seja, a pandemia nos trouxe essa oportunidade de cuidar e alimentar as nossas relações familiares e estreitar os laços com os filhos. É outro fator importante. Tem uma pergunta. A Gildete, ela fez uma consideração. Quando você falava sobre a organização pela ansiedade, ela colocou assim: eu registro o que eu faço no dia e geralmente funciona. Quando não me organizo, a ansiedade bate. Aí eu queria fazer uma pergunta. Onde que entraria a frustração? Porque nós temos uma rotina. Sim. E quando a gente não consegue cumprir essa rotina, a gente vai ter que lidar com a frustração. Sim. E foi o que ela colocou aqui, né? Quando ela não se organiza, ela vai ficar, a ansiedade bate, aí vem a frustração. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa flexibilidade também. Sim. Uma coisa que eu ia falar sobre essa organização da rotina e falo agora, o nosso cérebro, ele é extremamente inteligente. E uma coisa que nos ajuda, como a Judete colocou, é essa organização da rotina. Lembrando que o nosso cérebro, ele obedece ao comando que você dá também. Então, se você faz e combina uma rotina, ele tem a necessidade de saber o que vai fazer daqui a pouco. Por isso que a rotina ela é importante. A gente produz melhor, a gente fica mais relaxado, a gente organiza de modo que a gente sabe, o cérebro ele já sabe que logo depois dessa atividade eu vou fazer tal atividade. E é muito importante que ela seja cumprida. Porque existe um neurônio, o neurônio espelho, os neurocientistas eles falam que média de 28%, 30% do cérebro do neurônio espelho. Esse neurônio espelho que é? Ele observa uma rotina externa e ele tem uma tendência a te ajudar a fazer uma organização interna. Então, se eu tenho uma organização, essa rotina estabelecida fora de mim, a minha tendência é me organizar internamente e isso reduz a ansiedade. Como é que faz com a frustração? Olha, a frustração, ela acontece todos os dias. Nem sempre a gente dá conta de cumprir com toda essa agenda. Nem sempre. Nós temos uma guia e acontece de, pelo menos, no mínimo, 65% a gente precisa de ter cumprido para ativar no cérebro o que a gente chama área de recompensa. O nosso cérebro, ele ativa uma área de satisfação. Então, a gente fala assim, primeira coisa que a gente faz quando a gente levanta, a gente
organiza a sua cama. Porque quando você faz isso, você já ativa uma área no cérebro que é o sistema de recompensa. Então, aí ele já vai te dar uma outra, é como se você sorrisse para alguém e aquela pessoa sorrisse de volta. Então, quando você começa o seu dia dessa forma, pequenas atividades cumpridas, elas vão te dar essa satisfação. E a frustração, olha, ela dá esse desconforto porque a gente se cobra. Isso tem um tipo de personalidade que as pessoas que se cobram um pouco mais, elas têm um nível de exigência muito alto consigo mesmas. E é bom a gente lembrar que nós somos humanos. E eu aqui falando com vocês, sou uma pessoa extremamente humana, eu erro todos os dias, eu faço uma rotina e eu procuro acertar o máximo possível, mas nem sempre como profissional da saúde mental eu estou no meu 100%. Porque nós somos pessoas, seres humanos, e ser humano em construção permanentemente. Então, como que a gente pode administrar isso? Nós podemos ter um pouco mais de compaixão para conosco e não cobrar muito. Eu tenho dito muito na empresa em que eu trabalho que nós precisamos flexibilizar a compreensão, porque a gente cobra tanto do outro que a gente esquece que o sentimento que eu vivo hoje, que é esse sentimento que assola todos nós, de um dia a gente começa a ver e fala, puxa vida, o dia hoje está tenso, né? É recomendável, inclusive, que a gente deixe de ver as notícias ruins pela manhã e que você comece a produzir pela manhã algo que te acione a área do cérebro que é da recompensa, que é do prazer e da satisfação. Ou seja, que forma fazendo isso? Nós temos tantas músicas boas e bonitas e lindas na nossa igreja que coloca para cima, né? Que a gente começa a olhar para as coisas boas. Então, antes de olhar as notícias de quem morreu, checa as notícias de quem nasceu. Nascem pessoas todos os dias, mas a gente não ouve mais falar de quem nasce. A gente não ouve mais dizer das celebrações, as comemorações de aniversário. A gente só ouve falar de morte, 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 morte. Então, é a notícia que angustia a gente. A notícia deixa de existir se eu deixar de ver? Não. Ela não deixa de existir, mas ela vai estar colocada no lugar dela. Escolha uma hora do dia para que você veja as notícias para se situar e de um canal que seja confiável. Porque as fake news, o bando de notícia, todo dia. Se eu quiser ficar muito triste, eu tenho 365 motivos para ficar triste no ano. Porque são 365 dias que eu tenho. Se eu quiser, é só eu escolher 365 amigos e cada dia eu vejo um que vai postar uma notícia ruim. Porque hoje a rede social também virou um momento de desabafo, de acariação, deixou de ser aquela rede para transmitir algo que seja bom e fortalecedor para a alma das pessoas, né? Então, a frustração, como que a gente vai administrar? Sendo um pouco mais condescendente conosco e saber que nós somos humanos e que nós podemos sim errar. E isso não é fracasso, porque a gente não fracassa quando a gente tenta. A gente aprende a melhor maneira de fazer aquela tentativa que a gente fez e que não deu certo. Porque se eu for enxergar como fracasso todas as vezes que eu tentei e não deu certo, eu vou ficar olhando para metade do meu copo vazio. E eu posso olhar para metade dele que vai encher como oportunidade. Se eu quiser, eu olho para essa pandemia só com um olhar de desespero. Mas eu posso enxergar as oportunidades que eu tive com ela. E você também pode. Nós temos aprendizado em todas as nuances, todas as fases, em todas as circunstâncias das nossas vidas, né? Então, administrar a frustração, lembra disso, é se permitir ser humano. E como humano que somos, nós estamos sempre no coração de Deus que nos ama, nos acolhe, Ele nos perdoa, mas sobretudo Ele nos compreende. Então é ser um pouco menos exigente nesse sentido. Sônia, a Viviane está perguntando o seguinte: sinto que hobbies e pequenos prazeres aliviam bem minha ansiedade. Funciona mesmo ou é sabotagem? Não, funciona sim. Pequenos prazeres, as pequenas comemorações.
Nós precisamos lembrar disso o tempo todo. Pequenas comemorações. Tudo isso porque cada vez que você faz algo que te faz bem, vai acionar um hormônio, uma produção do hormônio, que é o hormônio da felicidade. O cérebro nosso, ele produz e ele produz a nosso favor. É só a gente saber administrar e direcionar o que a gente quer que ele produza a nosso favor. Nós podemos alimentar. Eu costumo dizer assim, pega seu cérebro, coloca ele aqui, ó. Começa a olhar e negociar o que você quer. Trabalhe com ele dessa forma, converse com ele como se fosse uma entidade separada de você. E aí você vai compreender e ele vai trabalhar a seu favor. Então, pequenos hobbies, eles dão uma aliviada na tensão. Ele te ajuda, sim, a ter um melhor momento, um dia melhor, a ter tudo seu melhora. Porque melhorando o humor, a gente melhora o conjunto. Né? Então a gente fala do bem-estar físico, mental, social, né? Então nós estamos cuidando da mente, da nossa cognição. Quando a gente fala de fazer um hobby, pequenas celebrações, eu estou cuidando da saúde mental, eu estou cuidando de algo que me deixa feliz. E sim, mesmo em meio a tantas perdas, nós podemos sim encontrar algo, motivo para ser feliz. Está na moda hoje dizer assim, eu preciso encontrar o sentido da vida. Qual é o seu propósito, né? Então eu digo que encontrar o sentido da vida, resgatar o propósito no meio da dor e do sofrimento é muito difícil, mas é possível sim. Porque quando nós estamos aqui, nós precisamos de fazer e viver esse momento aqui e agora e fazer a diferença aqui e agora no lugar onde Deus nos colocou. Então, essa é uma questão que ajuda a aliviar a ansiedade, porque a gente tem que observar o momento presente. Existe uma coisa muito séria que tem acontecido, que tira desse momento presente e joga para o passado e a gente fica só vivendo do lá atrás. Todos nós que perdemos alguém, entregamos alguém para a vida eterna nesse ano por conta da pandemia ou em função da pandemia, porque a gente fala de números que a Covid levou, mas a gente tem também aqueles indiretos, né? O sistema de saúde mental que não tem atendido, as ansiedades que tem os transtornos, né? Você tem um transtorno de pânico, tem um transtorno de estresse pós-traumático, você tem uma ansiedade generalizada, algumas pessoas que não administram bem vão para desenvolvem um transtorno. E algumas pessoas vão ao suicídio, porque elas não dão conta de se tratar antes. E isso também pode ser em função do momento de pandemia. Então, quando eu digo que a gente pode olhar e administrar, é viver esse momento presente, não ficar pensando no o que foi que o fulano pensou, como é que ele conversou, com quem ele falou, o que foi que ele falou, e a gente vai ruminando esse luto que ele não passa. Mas a gente pode pensar de uma outra forma, é o que a gente chama de ressignificar. É você fazer memória e trazer presente com você todas as coisas boas que você viveu com aquela pessoa que Jesus chamou e que foi para a morada eterna. Ao invés de ruminar o que não disse, o que não foi feito, isso vai aliviar a angústia do seu coração e vai fazer com que você se sinta mais confortável e trazer presente. Ter uma fala de que não quer pensar, não quer falar, não tocar naquela pessoa, no nome ou naquele assunto, não te deixa menos ansioso, muito pelo contrário. A verbalização do sentimento, e é importante a gente ter contato com o sentimento. Se é um momento de alegria, vamos ficar felizes. Se é um momento de tristeza, vamos sentir a tristeza. A medicalização da tristeza, ela não resolve. Né? Tomar um remédio para dormir porque eu não quero pensar. Tomar um remédio porque eu estou ansioso, eu não vou fazer uma atividade física para ativar a parte do cérebro que vai produzir um hormônio que sobrepõe e que me faz não precisar do medicamento. A medicalização da vida hoje é muito forte e não é isso que vai resolver o problema, porque no dia que você tira a medicação, a ansiedade está presente, o transtorno está presente e você não vai dar conta de administrar. Então é muito importante sentir. O momento é de tristeza, vamos ficar tristes sim. O momento é de sentir medo, vamos sentir medo. O medo é legítimo, ele é legítimo, é uma emoção importante para nos preservar nesse momento. Então se é um momento de ficar alegre, triste, de sentir, vamos amar sim,
Vamos cuidar das nossas relações mesmo através das redes sociais, porque fazer contato com os idosos, cuidar das nossas crianças, porque se para nós está difícil enquanto adulto, imaginem para as crianças. E eu só queria lembrar que dentro desse contexto de compreender as nossas emoções e fazer contato e aceitar e nomear, é importante lembrar de cuidar das nossas crianças. Esse momento é muito delicado quando as crianças voltam para a escola. Mas não é só cuidar das crianças com álcool em gel, máscara, o procedimento de ir para a escola, limpa, dá banho, tira a roupa, não. É cuidar de observar o comportamento que essa criança está em casa. Porque ela pode sim estar desenvolvendo aí um mutismo seletivo, né, em função do que ela perdeu, do que ela passou, um transtorno de estresse pós-traumático, porque nós não sabemos o que significou para uma criança que perdeu o pai, a mãe, o irmão, o avô. Então, ela pode ter um problema de não querer ir para a escola, e aí os pais vão dizendo, isso é birra. Não, dentro de um transtorno da ansiedade, o transtorno da separação, ele é muito sério. E precisa ficar muito atento para observar como que é que essa criança vai chegar em casa, que tipo de alteração que ela vai ter no comportamento. Né? Ela vai estar mais introspectiva, ela vai pegar uma birra e não quer ir para a escola, ela não quer falar com os coleguinhas, ou ela não quer falar com os pais, ou ela vai mudar o jeito de se alimentar. Como é que vai ser isso? Então, é preciso que os pais fiquem muito atentos a essas crianças, né? Se ela vai comer demais ou se ela vai comer de menos, né? Se ela vai fazer mais xixi ou se ela vai fazer menos xixi, se ela vai ficar mais falante ou se ela vai ficar menos falante. Então, é preciso observar muito as nossas crianças nesse período, porque, como eu disse, nós somos seres humanos e precisamos uns dos outros para crescer e desenvolver. Então, se a criança ficou nesse tempo com a aula online, tem noção do que é isso para ela? Você prender a energia de uma criança e botar ela sentada, então ela tem o desenvolvimento motor, ela tem todo o aprendizado que ela faz espelhando o outro, essa necessidade de cuidar das relações, desse viver as relações com os coleguinhas, que a ela foi cerceado. É uma criança que ficou convivendo mais com adulto por mais de um ano. Então é muito importante que os pais, e eu sinto muito dizer isso porque eu sei que os pais também estão sobrecarregados, mas é uma tarefa a mais e muito especial de cuidar dessas crianças, porque o transtorno, qualquer transtorno de ansiedade que tanto a criança apresenta quanto o adulto, quanto antes ele buscar uma ajuda melhor para ajudar a administrar. A gente fala que o quanto antes evita a medicalização. Mas se chegar no momento em que persiste por um período longo, 2 meses, 6 meses, aí você fala, bom, eu não dei conta de administrar, então nós vamos buscar um psiquiatra para fazer uma avaliação, um atendimento terapêutico para ajudar a administrar, refazer ali como é que você se comporta, e ele vai te ajudar a reorganizar os seus pensamentos para que você tenha comportamentos que vai te trazer um pouco mais de conforto. Tá? Então, só queria lembrar que é um momento importante e que as nossas crianças elas não podem ficar esquecidas e nem com o nosso cansaço a gente pode começar a descontar, chamar de birra. Nenhuma criança pega birra à toa. Toda birra, todo choro, ele tem uma motivação. Então, é preciso de ficar muito atento a isso. Tá? Eu acho que tem mais uma pergunta. Tem um monte. Sônia, a Rita Baldin, ela falou que tá com saudades, mandou um beijo primeiro. Legal. E ela colocou assim, aprendizado de conviver essa rotina em casa, né? Diante de tudo que você foi falando. Levantar, sorrir para a vida, me preparar, me arrumar, rezar, mesmo para ficar dentro de casa. Me levanto, me arrumo, faço a maquiagem, como se fosse sair. Falo com os amigos e com a família. Preparar para viver cada dia. O que você pode falar sobre isso? Aí já anota aí, eu vou ir para a próxima. Márcia Regina coloca uma outra situação. Quando eu tô com ansiedade, fico muito triste. Saio e às vezes faço contas no meu cartão. Depois me arrependo porque gastei muito. Né, se você tem algo para pontuar dentro disso. Sim. Maria, vou esperar ela anotar, tá, gente? Vou falando devagarzinho. Tranquila, que é tudo ao vivo, gente.
Então, pode ficar à vontade. Próxima, Maria do Carmo. Depois que tive gêmeos, entrei em depressão. Meu casamento não está bem. Ela colocou essa situação, né? Acredito que ela queira Sim. ouvir algo sobre. Sim. Aí eu vou dar esse tempo pra você, depois eu volto. Tá, ok. Bom, ô Rita, é uma alegria saber que a Rita tá aí me prestigiando e prestigiando a todos nós, né? A Rita, de modo muito especial, passou por um desafio muito grande nesses últimos tempos, né, Rita? Eu não tenho falado com você, mas eu tô acompanhando e vendo a garra e eu celebro de longe cada vitória que você tem conquistado. E, de fato, preparar para viver cada dia. Sabe uma palavra bonita que tem para isso hoje, que está super na moda e você ouve falar o tempo todo? É chamado de mindfulness. Olha que palavra bonita, né? Na verdade, é exatamente isso que você disse. Hoje está muito na moda, porque vamos fazer uma respiração e viver o momento presente, né? Que, aliás, eu quero até lembrar sobre, falando de respiração, né? É muito importante a meditação como um recurso para conter a ansiedade. Sentiu que você teve, o batimento do coração acelerou, começou a ficar trêmula, teve uma angústia muito forte, respira, puxa 3 minutinhos de respiração profunda e você vai ver que muda completamente o seu estado. E aí você consegue pensar com mais clareza, né? Só aproveitando o momento aqui que a Rita me perguntou. E aí o Mindfulness vai falar sobre isso, de viver o momento presente. Porque o que nós temos é só esse momento aqui e agora que eu tô falando com vocês. Então, este momento, e eu sei, gente, não é fácil. Eu achava que sabia, porque eu falo muito sobre isso, mas quando eu fui viver uma experiência de meditação, eu comecei a perceber que a coisa mais difícil era viver o momento presente de fato. Quando eu vivo o momento presente, eu estou corpo, a minha mente está aqui falando com você, eu estou aqui nesse ambiente, aqui no escritório, sentada nessa mesa, falando com vocês e sem estar com o diálogo interno. Quando eu disse a vocês que eu combinei com a Natália que eu ia pedir máscara ou algo para tirar essa... Eu tirei isso da minha mente para eu ficar aqui no meu 100%. Então, viver cada dia, gente, todos nós temos uma oportunidade muito grande de viver cada dia e viver de fato e viver da melhor maneira possível. Então, a pergunta é, Cortella falou isso no início da pandemia e eu repito sempre, a questão não é o que é que vai acontecer comigo, é como é que eu vou fazer com o que aconteceu, com o que me fizeram pós essa pandemia, que legado que eu vou deixar. Né? Então tem um filósofo que a gente cita muito que ele fala isso, não é o que te fizeram que fez de você o que você é o que você permitiu que te fizessem que transformou você no que é. Ou seja, como é que a gente vai dando peso para o que acontece conosco. E esse presente que é o dia que a gente tem, a gente precisa viver da melhor maneira possível com o recurso que a gente tem. É muito fácil para você dizer isso, né, Sônia? Você trabalha no conforto da sua casa, tem todo um espaço adequado aí para trabalhar, você é privilegiada. Eu sei. Mas nem sempre foi assim. E por uma vida inteira, mesmo quando eu não tinha um chinelinho para pôr no pé, eu era extremamente feliz. Porque para mim, viver é um grande presente. E eu sempre procurei dar o melhor de mim todos os dias. Tem gente, e um colega de vocês fala assim, uma hora você vai morrer. Se ele tá por aí, ele vai escrever aí que é ele que fala isso. Uma hora você vai morrer. Você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu não faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu faço uma coisa de cada vez naquele momento. E naquele momento que eu estou fazendo aquela atividade, eu estou 100% entregue nela. É isso que garante a minha produtividade. Então isso é muito importante, viver o momento presente. E quando a ansiedade, ela vem acostumar, ela vem acompanhada aí de uma tristeza, que a colega veio dizendo, ela disse assim, eu tenho uma ansiedade, eu fico triste, eu saio de casa, eu faço compras, gasto o que eu não tenho, depois me arrependo, fico mais triste ainda. Ou seja, existe um transtorno que não sei se é o seu caso, mas precisaríamos conversar um pouco mais para saber, né?
que esqueci agora, mas ele é esse que faz comprar, e uma compra desregrada. Ou seja, se eu vou ali e eu preciso comprar para eu ativar o sistema de recompensa do meu cérebro, para eu ficar bem, é preciso avaliar esse estar bem para você, se realmente é se sentir bem. Porque aquele bem-estar que é momentâneo, você está dizendo, você já reconheceu que ele te traz um problema maior depois. Que é, eu fico ansiosa e aí ao invés de cuidar dos meus comportamentos, entrar em contato comigo, reconhecer as minhas emoções, por isso que é muito importante o autoconhecimento, né, para você se conhecer bem, para saber de onde vem, e aí você nomeia, fica mais fácil, porque quando você vai lá e gasta o que não tem, já é consciente para você que você vai criar um problema maior do que o que você está tendo, e está acumulando o problema, vai aumentando a ansiedade. Se o dinheiro está curto hoje, o cartão de crédito, a dívida vai chegar, né? Então é muito importante que você procure uma ajuda, podemos conversar um pouco mais depois se você quiser, para a gente identificar e saber se está no nível de transtorno a ponto de medicar, mas existe tratamento e é importante procurar, tá? Eu só quero dizer aqui para a colega que falou sobre que ela teve depressão depois dos gêmeos, eu não sei o tempo que tem os seus gêmeos, né? Mas uma coisa que é importante saber é que logo depois do parto, essa mãe que teve filhos, essa família que recebeu gêmeos, toda a rotina da família mudou. É preciso inserir duas vidinhas num contexto que já estava organizado. Então é o que a gente chama de houve uma movimentação no sistema da família. E aí, como é que vocês se prepararam para receber e como que é o apoio que você tem recebido? Porque logo, toda gestante, ela tem o bebê, em média de 7 a 15 dias, é muito normal que tenha essa baixa, essa mudança de humor, é uma alteração de humor normal. Porque por 9 meses, os hormônios eles multiplicam, triplicam, porque eles vão gerando uma vidinha, né? Tudo se altera para gerar uma vida. No seu caso, gerou 2 vidas. Você, durante a gestação, tinha alteração de humor e era tudo uma montanha-russa das emoções, chora, fica feliz, chora sem motivo e tal. Os hormônios estão ali trabalhando. Só que o parto, ele rompe, pum, de uma vez. Você não tem 9 meses para ter um parto depois, você tem 9 meses de gestação. E aí, quando sai o bebê, os seus hormônios começam a movimentar e eles começam a procurar um lugar para se acomodar, porque eles estavam lá em cima, e aí eles vão fazer aquela redução. Então isso já é transtorno de humor. E o transtorno de humor, se ele persiste, se deu 15 dias, 20 dias, 1 mês, e você não está conseguindo administrar, é muito importante que você procure uma ajuda, e quanto antes melhor, para não comprometer os cuidados com essas crianças que você teve. Porque quando uma mãe tem um problema de depressão pós-parto, se ela não é cuidada, compromete os cuidados que ela vai ter com esse bebê, tá? Então é muito importante que você procure o mais rápido possível, tá bom? Eles têm 3 anos. 3 anos? A Carla está dizendo que tem 3 anos. Então, é importante que você busque um apoio para te ajudar aí a administrar. E é importante que você busque o mais rápido possível, porque manter o autocuidado antes de cuidar do outro, né? Então, se teve uma gestação de gêmeos e teve toda essa mudança nessa rotina da família, e você, depois de 3 anos, ainda tem o humor que está desorganizado, é importante que procure um psicólogo, ele vai conversar com você, vai fazer uma avaliação e vai te orientar se vai procurar um psiquiatra ou não. E eu sempre recomendo, quando a gente fala de médico para administrar medicamento, todo médico pode administrar medicamento? Pode. Em se tratando de medicamento para os transtornos depressivos, né, é importante que a gente vá ao psiquiatra. Psiquiatra não é para doido, não. Psiquiatra é para a gente evitar de ficar doido. E psicólogo também, gente, não é para doido, não. É para evitar que a gente fique doido, né? Então é muito importante que você procure esses profissionais para eles te ajudarem. E
Medicação psiquiátrica sem o apoio psicológico não vai resolver o problema da maioria das pessoas. É preciso ter o acompanhamento dos dois profissionais, de trabalharem juntos para restabelecer o equilíbrio, restabelecer o humor. Tá? Outra Sônia, pergunta? Maria Helena, Paloma e Viviane estão mandando um beijo para você, tá bom? Ah, legal. E nós temos aqui duas perguntas, que é o seguinte. Primeiro, a Lucinéia, ela perdeu 3 pessoas de Covid e diz ela que essa carga emocional não está fácil. E o Eliomar, ele disse que teve depressão e pergunta se há como sair dessa situação sem usar medicamentos antidepressivos. Primeiro da Neia, que é uma amiga que eu conheço desde uns 30 anos, né? Foi muito sofrido. A gente acompanhou um pouco, né? Ela perdeu 3 pessoas muito próximas e ficou mãe de 3 filhos. Então, e uma delas pequena, e eu me lembro que numa conversa que eu tive com a Neia, a pequenininha entrou na conversa no WhatsApp e falou: tia, meu pai virou uma estrelinha. Mas logo em seguida ela olhou para um lado e falou: mas eu quero meu pai aqui. Então, para a Neia, de fato, é muito... Para ela e para todas as mães que tem que ouvir uma criança perguntando onde que está meu pai, onde que está o meu avô, eu quero ele aqui, porque a criança ela não tem muita... ela não vê como a gente vê, mas as crianças administram muito melhor. Então, a carga emocional ela fica muito grande quando a gente retém e evita. Uma coisa que a gente fala, não falar não ajuda. E às vezes a mãe evita falar perto dos filhos para os filhos não chorar, para não entrar em contato com aquela tristeza, tira as coisas, os pertences, isso não é bom. E para uma criança administrar e compreender que o pai não está presente, o avô e a avó não estão presentes, a gente pode fazer atividade lúdica para fazer com que a criança desenhe o céu que ela compreende, né? O céu que a criança, o imaginário da criança, ele é fantástico. E quando a criança consegue colocar aquele céu e colocar naquele céu dela as pessoas que foram e que não estarão fisicamente presentes, isso ajuda muito na administração do luto dela, para ela elaborar esse luto. Então, a Neia, para ela que tem ainda as 3 meninas para estar cuidando e viver o luto dela e administrar o das meninas, é muito importante dialogar a respeito das pessoas que se foram. Uma questão muito bacana e que ajuda a elaborar o luto, porque no caso de vocês, como eu os conheço, fica mais fácil, né? Não teve como velar, os 3 casos eram de Covid e não teve o ritual de despedida, que é da nossa cultura, fazer o ritual da despedida. É importante, talvez, que a família se reúna, que como católicos cristãos, né, nós somos cristãos católicos, e que faça uma celebração e traga uma peça, alguma coisa que pertence àquela pessoa querida que partiu, faça uma oração trazendo presente, faça uma entrega, como se a gente fizesse na nossa crença, nós fazemos ali a celebração do corpo presente, né? Então traz uma peça física presente, finalizou, reúna os filhos que ali estão, dobra e vai conversando e administrando aquela ausência que não está mais ali. De fato é muito pesado, né? Em relação ao transtorno, né, a pessoa teve depressão, isso é possível sair de uma depressão sem medicamento? Depende. Então, depende do nível da depressão. A classificação diagnóstica, ela fala da depressão leve, moderada, grave. Depende muito do tipo de depressão. E é preciso avaliar com um especialista para saber o tipo e o grau da depressão. Porque depressão, gente, ela é muito séria. E uma coisa muito importante que precisa de ficar presente aqui para todos nós. Se a gente não lembrar de nada que eu disser, mas se vocês lembrarem disso, já é importante. Olha, depressão não é frescura. É uma doença e é uma doença muito séria que leva ao suicídio. Muito grande. E o suicídio cresceu muito no Brasil também.
Então, a gente fala assim, há 4 minutos uma pessoa suicida no Brasil. Então, é preciso de ficar muito atento e não tratar como frescura, porque a nossa tendência é, eu digo nossa, de senso comum, de modo geral, é menosprezar aquilo que o outro está trazendo como sofrimento. E é importante que a gente lembre que o que não significa nada para mim pode ter um peso muito grande para o outro. O que eu relevo pode ser muito importante, que vai provocar um adoecimento naquele outro. E a gente está cheio de profissionais, especialistas por aí, que quando alguém começa a falar de uma depressão, chora não, vai arranjar um serviço que isso passa, tá precisando de um serviço, né? Ah, você tem que ficar feliz, você tem que rir para a vida. Olha, a pessoa depressiva, aquele que tem um transtorno depressivo, ele não está conseguindo enxergar a beleza da vida. E se ele soubesse o que ele tem que fazer para não ficar daquele jeito, se ele tivesse energia, ele não faria, ele não estaria doente. Então a gente precisa emprestar os ouvidos e permitir que o outro fale. Porque quando o outro fala com a gente, ele se ouve. E quando ele se ouve, pode ser que ele encontre a resposta, porque cada um tem a resposta dentro de si. Não é de fora para dentro que vem a motivação para a vida, é de dentro para fora. E eu sei o que me motiva e o que me movimenta, mas eu não sei o que motiva e movimenta a outra pessoa. Pode ser que o que motiva o outro não tem nada a ver comigo, mas eu não posso menosprezar, porque cada ser é único, cada indivíduo é único e ele precisa ser compreendido nessa singularidade que ele é. Então, a depressão ela é uma doença e depende muito do tipo, do grau que ela está para medicalizar ou não, tá? O que a gente recomenda sempre, olha gente, eu tenho dito que nesse momento fala-se muito do psicólogo, né? A nossa profissão já está aí há mais de 50 anos e era muito pouco reconhecida em vários setores, né? E de repente agora fica assim, não, vai para o psicólogo, né? E a cultura que nós tivemos é de que psicólogo é para quando eu estiver doente, o psiquiatra se eu estiver muito ruim, e aí a gente resiste. Muitos transtornos, a depressão ela já é de transtornos de humor, muitos transtornos de ansiedade e transtornos do humor, como a depressão, eles pioram muito porque quando o paciente vem pra gente, ele já vem numa condição que ele não está dando conta mais de administrar. Crise de ansiedade, ela provoca o prejuízo funcional da pessoa. O transtorno de depressão também. Então, se você está numa condição de sentir mal, de não conseguir levantar da cama, não dorme bem, você não está sentindo alegria, satisfação de viver, você não consegue ficar no espaço público, né? Se você não consegue sentar num lugar, isso em vias normais, hoje a gente não pode fazer por conta da pandemia, né? Mas em vias normais, só de pensar em estar publicamente falando, se já te dá uma paralisada e você já fica todo inquieto e começa a transpirar e seu coração começa a acelerar, você sente a cabeça dói, tudo dói, o corpo dói, e aí você começa a ter aquela... Então é hora de procurar ajuda. Então, sentir um leve desconforto, vamos conversar. De repente, uma conversa, ela evita uma medicalização lá na frente. E nós, os psicólogos, não somos profissionais para tratar da loucura. Mas nós estamos como preventivo para te ajudar a compreender o tipo de ansiedade que você tem, para te orientar no manejo dessa ansiedade. Porque senão você vai resistir e deixa para vir para um profissional quando você já está com um transtorno. Olha, existe um transtorno que é em função de uma ansiedade que persistiu e evoluiu para um transtorno chamado transtorno de pânico, que é muito, muito comum atualmente, e ele é triste, né? A ponto de... Quando a pessoa ela é acometida por um ataque de pânico, ela tem aquela crise que ela não dá conta de administrar, ela tem certeza que ela vai morrer e todo o sistema dela altera. A pressão aumenta, os batimentos cardíacos aumentam, ela treme da cabeça aos pés. Eu tive
um caso de uma pessoa que me parou na rua e me abraçou, e ele dizia, me acode porque eu tô tendo um ataque de pânico, pelo amor de Deus, eu vou morrer. E ele não me conhecia, e eu não o conhecia, e eu pude, ainda bem que foi comigo, né? E eu pude ajudá-lo ali a controlar e equilibrar aquele ataque de pânico. Mas é muito sério e a gente não precisa de deixar evoluir para chegar nesse lugar. E uma coisa importante que ajuda a gente, nós fazíamos muito antes da tecnologia, eram as conversas entre as comadres e os cuidados e as rodas de conversa e de violão que tinha. Bem antes de aparecer o WhatsApp, Facebook, né? A gente tinha uma oportunidade de conversar. E quando a gente conversava com o outro, a gente percebia que aquilo que estava angustiando demais dentro de mim, a gente falava com um amigo, uma comadre, e aí ela dizia assim, nossa, mas o meu filho está do mesmo jeito. Nossa, mas o meu marido aqui em casa também é assim. E aí a gente começa a perceber que o que é a sombra demais era comum. Então a gente conversava, verbalizava mais, colocava para fora e tinha mais contato com esses sentimentos. E aí, quando a gente começou a ficar mais introspectivo, a viver cada vez mais sozinhos, a viver mais com a tecnologia, tendo 1 milhão de amigos e poucos presentes, né? Porque a gente tem 1 milhão de amigos na rede social, mas quando a gente adoece, a gente tem pouquíssimos amigos para vir e te acolher na sua doença. Então é muito importante repensar isso, né? Acho que a pandemia ajudou a fazer isso também. Hoje a gente pode usar a rede social para rever e resgatar laços de amizades. E é muito gostoso quando a gente faz isso via Google Meet, faz uma reunião no WhatsApp, para a gente saber. Uma pergunta, ela desencadeia uma meia hora de conversa. Como você está se sentindo agora? Escreve aí. É uma boa hora para você me dizer como é que você está se sentindo agora. Então vamos lá, que temos muitas considerações. O tempo realmente é curto, Sônia. Algumas pessoas colocando, né, excelentes esclarecimentos, né, como você contou a questão da gestão do tempo. E a Rita trouxe uma outra, né, uma nova colocação, que geralmente as pessoas falam que quando a pessoa entra em depressão é porque ela não reza, que ela não tem Deus, e que ela pensa que isso é uma covardia muito grande, porque a depressão é uma doença que precisa ser tratada, né? Foi uma colocação que ela fez. Emprestar o ouvido, vale a dica que você deu, né? Hoje tanta gente está precisando, tanta gente com pressa, as pessoas estão numa correria, foi outro comentário também que a Edna fez. E quando a pessoa está depressiva e não quer buscar ajuda, Judete pergunta pra gente que está perto como que faz, né? Aí pediu pra mim te perguntar, quando o casamento é afetado, a questão da depressão, a mesma pessoa, parceiro ou parceira não corresponde, o que fazer? Olha, é muito interessante, assim, primeiro, obrigado Rita, né? Obrigada a Edna pelo comentário. Hoje, uma coisa importante que a Edvânia, uma amiga lá de Patinga, me disse, foi a primeira pessoa que me disse, depois eu ouvi isso de outras pessoas. Ela dizia assim, Sônia, você já reparou que a pandemia obrigou todo mundo a fechar a boca e deixar os olhos para fora? E a gente começou a refletir sobre isso, né? Por que botar a boca e deixar os olhos para fora? Precisamos ouvir mais, olhar mais, enxergar mais o outro e falar menos. Então, é uma oportunidade que a gente tem de ouvir mais e de falar menos, porque as pessoas precisam de ser ouvidas, né? É o momento que a gente precisa de compartilhar, né? Em relação à depressão, a pessoa depressiva que não quer ajuda, gente, parte do sucesso de qualquer situação é quando a pessoa quer. A gente não pode querer para o outro. No início da profissão clínica, eu trabalho com psicologia do trabalho, saúde do trabalhador, né? Treinamento, desenvolvimento, saúde e qualidade de vida. E faço clínica voluntariamente. E aí, quando a pessoa vem para mim, que ela vem porque ela quer, por uma iniciativa, ela fica pouco tempo. Porque ela já decidiu o que ela quer e ela quer ficar boa. Quando a pessoa não quer, e ela é levada, ou o outro quer para ela, aí
a situação não flui, não anda. A pessoa tem a mesma queixa todos os dias, você faz a orientação, você faz a prescrição da atividade e a pessoa não faz, ignora, ela não quer. E quando ela às vezes não tem energia para fazer isso, é preciso medicação. Porque aí a medicação vai atuar lá naquele lugarzinho do cérebro dela, que está faltando aquele hormônio, ou que está produzindo demais, né? Para poder fazer o equilíbrio. Porque se está demais, ela está hiperexcitada. Tudo demais sobra, se está de menos também. Então é importante dialogar para que a pessoa se compreenda. E não é fácil, gente. Quem está doente, depressivo, dificilmente no primeiro momento ele se reconhece como alguém que está com depressão. Por várias questões. Medo de ser rejeitado, não ser compreendido, de ser estigmatizado, de ser, não tem fé, não reza, não tem serviço, tá com birra, tá com manha. A pessoa tem medo de não ser compreendido e por isso ela tem medo e ela não se abre. Ainda hoje, muitas pessoas fazem terapia e não falam disso publicamente. Muitas pessoas se beneficiam do atendimento terapêutico, ele modifica, alguém diz, nossa, fulano, você tá tão diferente. E ela diz, ai, que bom. Mas ela não diz assim, é porque eu fui num terapeuta e aí eu recebi uma ajuda para que eu comecei e tal. E a pessoa tem vergonha de dizer. E na verdade é um luxo, né? É um luxo, porque você está cuidando. Não adianta você correr na ilha todos os dias, fazer academia, cuidar do seu corpo e não cuidar da sua mente. Não cuidar de organizar os seus pensamentos para que você esteja harmonicamente bem, para que tudo esteja alinhado e você se sinta bem. Então, depressão, ela é sim essa doença séria que a pessoa precisa de se reconhecer, de ter um diálogo. Talvez uma pessoa próxima, um amigo que ela confie, seja a pessoa para ajudá-la a se perceber e convencê-la a buscar ajuda, porque também as pessoas elegem um de confiança. Então, é descobrir qual é essa pessoa de confiança que essa pessoa doente elegeu, e aí essa pessoa vai orientá-la, porque a estigmatização do atendimento terapêutico faz com que as pessoas não busquem ajuda. E a questão aí da medicação, em alguns casos não tem jeito, né? E afeta o relacionamento muito. Os maridos de uma mãe que teve gêmeos, que teve um outro filho que inseriu no contexto familiar, ele precisa de se desdobrar em atenção para com essa mulher. E o machismo que a gente vive na nossa cultura, por vezes ainda tem homens que acham que o filho ele é responsabilidade da mulher. Então ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da rotina da casa, administrar as tarefas escolares, cuidar do almoço do marido, jantar no tempo. E esse marido, ele é o provedor financeiro absolutamente e não quer se haver com mais nada. Então essa mulher, ela não dorme, se ela não dorme, ela não descansa. Se o bebê dela, se ela fica agitada, o bebê fica agitado. Isso é fato. Aqui em casa com os meus bichos é assim. Se eu tô agitada, até os meus animaizinhos de estimação, eles ficam agitados. Então, a agitação da mãe impacta nessa criança. E aí vai piorar a condição. E olha, gente, a inserção de uma pessoinha na família, ela requer uma reorganização familiar. E não adianta o marido achar que ele está de canto, porque filho é filho do pai e da mãe. Os dois têm que se reorganizar para cuidar dessa criança. As relações ficam afetadas com o adoecimento da mulher? Fica. Esse marido, ele precisa ser companheiro, ele precisa ser aquele amigo, ele precisa de ser aquela pessoa para além do provedor. Porque em algumas culturas machistas impera, eu já trabalhei, já trouxe o dinheiro para casa. E aí não tem que fazer mais nada. Precisa sim. A criança precisa ser cuidada, ela precisa de amor e afeto dos dois. Essa reorganização familiar, ela faz com que a mãe se sinta confortável, com que ela se sinta segura com aquele marido, e ao invés dele sair de casa para ter tranquilidade fora de casa, ele vai providenciar uma tranquilidade para a família,
porque a família, ela é a célula que movimenta essa sociedade. Então, quanto mais harmoniosa ela for, a educação dos seus filhos, ela não vai se dar por aquilo que você fala. A educação dos seus filhos, ela se dá a partir do que seu filho vê o que você faz. Então é muito importante que esse pai ele seja companheiro, que ele compartilhe todas as tarefas e que ele seja alguém que vá contribuir e não ser mais um peso para aquela mãe carregar, porque ela precisa de ajuda. Sônia, a Helena tá falando que a live tá excelente e o Jaider agradeceu pela sua partilha, sua contribuição, tá excelente. E tem uma outra pessoa aqui querendo dica para trabalhar a ansiedade com os idosos, que é mais desafiante. É desafiador. Olha, gente, o idoso é duas pontas importantes e o idoso, nesse contexto de pandemia, quando ele fica um pouco mais esquecido, né? Porque o distanciamento social fez com que a gente visitasse menos, o que não quer dizer que você tenha que falar menos com esse idoso. Então, como que você pode trabalhar a ansiedade desse idoso? Lá em casa, por exemplo, com a minha mãe, mora em outra cidade, a gente encomenda o que ela faz de artesanato, né? Ela faz fuxico e aí é uma boa atividade motora para manter ali o reflexo, o tato, né? E os reflexos ali, a movimentação motora, e ela faz fuxico e ela se ocupa, né? Então você tem atividades manuais, você pode fazer, eu achei o máximo, eu conversei por um período com uma senhora de 80 anos e ela achou o máximo aprender a usar o WhatsApp para conversar comigo. E ela já tem 80 anos e eu fui conversar com ela sobre a questão, porque ela se encontrava muito ansiosa e aos 80 anos ela se viu ali, uma matriarca, ela se viu mais isolada, porque os filhos, os netos, almoço de domingo não tem mais, a casa cheia não tem mais, e para um idoso compreender que esse distanciamento é importante, é um pouco mais difícil. Então, como trabalhar essa ansiedade? É um idoso que gosta de ler? Lembrando que para trabalhar com o idoso não é com aquilo que eu gosto, é aquilo que ele gosta de fazer. Então, se ele gosta de ver TV, é importante que não veja TV o dia todo, porque senão ele vai ficar assentado muito tempo. E o idoso ele tem que ter uma movimentação para que o corpo dele, a biomecânica dele não fique estagnada, né? Então ele tem uma leitura que ele gosta de fazer, ele sabe ler, também tem isso. Nós temos no país vários idosos que também não sabem ler, mas sabe recortar? Podemos encomendar um quadro, uma colagem, nós podemos fazer uma reunião virtual com ele, se ele sabe usar uma rede social, ou se ele nem tem uma rede social, pode escrever uma cartinha, né? Vamos escrever cartas, né? E aí coloca essa mãe, ou esse pai, ou esse avô. Gente, é super lindo. A minha mãe conta, quando eu saí de casa com 21 anos, ela conta que ela reaprendeu a escrever porque ela começou a escrever cartas para mim. E eu não aceitava que ela escrevesse carta como ela fazia antes, que ela sentava e falava com minha irmã assim, olha, escreve para a Sônia e fala isso, isso, isso e isso. Eu dizia, mãe, eu conheço a letra da senhora e eu quero receber uma carta que a senhora escreveu. Escrever cartas é altamente terapêutico. Quando o idoso começa a escrever cartas, ele começa assim, fulano, espero que essa te encontre com saúde, que você esteja bem, porque eu aqui, olha, porque os idosos é da época de carta e carta se escrevia assim, né? Aí ele começa a dizer dele. Por aqui eu ando muito triste porque não tenho recebido visita, eu não estou podendo mais ir à missa, estou sentindo falta de vocês, eu não sento mais na calçada aqui, eu não converso com a vizinha, eu não vou mais à ginástica na praça, eu não vou às reuniões do grupo de jovens, das jovens lá da melhor idade, né? Então vejam bem, quando ele escreve a carta, ele está verbalizando e entrando em contato com os sentimentos dele. E aí ele vai expressando, e ao final daquela carta ele está se sentindo muito melhor. Não importa se a letra é bonita, se ele escreveu torto, incentive os idosos a escrever e escreva carta para os idosos.
Permita que ele se expresse dessa forma. Faça uma ligação. Lembra, porque às vezes a gente está num dia corrido. A minha irmã, por exemplo, ela deve estar me assistindo aí. A minha irmã vira e mexe, ela fica assim, você já ligou para a mãe? Né? Então assim, você já falou com a mãe? E eu tenho que agradecer a ela por isso, porque às vezes o dia a gente trabalha, estuda e trabalha, e o dia termina 23 horas, 23h30, né? E no outro dia já levanta de madrugada e já começa tudo de novo, né? Como diz a Natália, né? Sônia grava um vídeo. Eu falei, Natália, não dá, né? Não dá para gravar o vídeo, porque acorda de madrugada, o dia ele é todo milimetricamente cronometrado. Então, às vezes não dá, mas a minha irmã sempre me lembra. Você já ligou para a mãe? Você já falou com a mãe? Né? A minha mãe agora aprendeu a usar o WhatsApp, então ela manda áudio, aí ela fala, tô sentindo falta, eu acho legal, ela fala, ela aprendeu a dizer eu te amo no WhatsApp, e isso é muito importante, a expressão dos sentimentos, porque quando o idoso faz isso, ele está entrando em contato com o sentimento, ele só não sabe nomear, mas naquele momento, quando ele começa a escrever, ele vai dizendo dessas tristezas, né? Do que esse momento significa para ele. E é uma maneira dele estar incluído na rotina, no seio, na movimentação da família. Porque também tem essa questão de a não visita começa a fazer entender que ele está ausente e ele está excluído. Então, quando você faz as ligações aos domingos, faz como a minha irmã faz comigo, né? Começa a perguntar, começa a provocar aquele filho, geralmente aquele filho que quase não liga é com quem a mãe mais se preocupa. E aí você vai promover com que esse filho faça esse contato, ela vai se sentir bem, porque uma coisa para reduzir a ansiedade do idoso, principalmente, é não produzir preocupações. Se você não produz preocupação com ele, já está de bom tamanho. Então ele precisa de saber que você está vivo, que você está bem de saúde, que você se alimentou, né? Porque pai e mãe acham que filho não cresce, e aí você precisa dizer, eu estou me alimentando bem, eu estou trabalhando bem, está tudo bem comigo. Então é um motivo a menos de uma preocupação e um estresse para ele. Tá? Sônia, sei que nosso tempo já está no limite, mas eu preciso só fazer algumas considerações aqui. Márcia Regina colocou, quando você falava sobre a questão da depressão, que ela está em tratamento, e semana passada ela ouviu alguém dizer que ela estava com demônio no corpo, e ficou muito triste com isso, chorou muito. O sonho dela é ser curada, já tem mais de um ano que ela está em tratamento, né? Mas ela está em tratamento, né? É um processo. As meninas comentando, né? Aprendemos a conversar com os olhos. Quando tira os remédios, aí ela comentou, quando ela tira os remédios ela fica pior. Aí que ela bom não, você perguntou isso. Então é complicado, né? Tirar remédio por conta própria, não sei. Cássia coloca que já teve síndrome do pânico, né? Eliomar colocou, né? Seremos vitoriosos dessa, tenhamos fé. Vou ler tudo aqui, porque senão depois eu fico te parando. A Rose. Oi, Sônia, parabéns. Excelente palestra, que Deus te abençoe grandemente. A Alisson e Jade também amando a live, parabéns. A Rita também está te dando, né? Desejando, falando da live, tá excelente. Enfim, ouvi lá, excelente. Ok. Doutora Sônia, você, olha, já perguntando, aí eu acho que vai ter que ser no privado. Você atende por convênios? Algum convênio você atende? Ele perguntou, ele foi muito específico, ele colocou aqui, vou colocar aí, Luciano, se você atende pelo convênio da Senibra, ele já colocou assim. Então são essas considerações e ela vai responder. Qualquer coisa eu te chamo no privado. Mas é isso, Sônia. Ok. Bom, gente, muito obrigada a quem me incentiva, né? Eu digo que em meio à minha fragilidade, que é a minha fragilidade, né? O fortalecimento, ele sempre vem de quem é maior que eu e maior que todos nós. E muito obrigada pelas considerações de vocês. Quero só fazer um comentário aqui em relação ao que a Carla trouxe. Primeiro, medicação. Parece muito simples quando a gente faz o uso da medicação e a gente começa a dizer assim, eu preciso ficar livre desse medicamento, em nome de Jesus eu vou ficar livre. Puf. Bom, em nome de Jesus todos nós ficaremos livres sim.
Porque foi para isso que Jesus veio e nos ensinou a viver. Né? Foi por isso que ele veio, viveu entre nós, morreu, foi crucificado, foi para nos libertar. Ok? Fato. Mas, quando a gente está tomando uma medicação, é muito importante que a gente não retire a medicação por conta própria. Vou dar um exemplo para vocês. Alprazolam, muito utilizado para dormir. Né? As pessoas têm dificuldade, vai lá e o médico receita um alprazolam. Se ele toma alprazolam por 1 ano, ele vai levar mais 1 ano ou 2 para desmamar a medicação. E é um remedinho? Ô fulano, não está com dificuldade para dormir? Toma aqui esse remédio que eu estou tomando que vai ser ótimo para você. Isso de jeito nenhum. É muito importante que a gente saiba que cada pessoa que faz uso de uma medicação, seja para dormir, seja para controlar o humor, seja para equilibrar a ansiedade, que tem ali uma química no cérebro alterada pela química da medicação, ela é pensada de acordo com o histórico de cada um. Nós não podemos receitar para o irmão, para a mãe ou para a vizinha aquilo que foi receitado para mim, considerando a minha idade, tamanho, peso, histórico e gravidade. De forma nenhuma. Então, tirar a medicação por conta própria, você imagina que você está injetando no seu cérebro todos os dias um pouquinho de uma química, né? E aí, ele todos os dias, ele começa a fazer isso, aí você vai lá, dá uma química, ele melhora. Aí, passa aquele horário, tem a vida útil da medicação, aí você, de novo, aquele medicamento e melhora. Imagina que, de repente, você tira de uma vez. É como se você tirasse a escada. Como se você estivesse no topo da escada e alguém puxasse a escada, e aí o seu cérebro, ele fica ali. E aí, de fato, piora. A questão é avaliar com o psiquiatra que te atende como que você pode fazer o desmame desta medicação. É chamado de desmame. Porque da mesma forma, é uma coisa muito importante que a gente saiba. Da mesma forma, quando a gente começa a tomar uma medicação, a gente começa a tomar a medicação e tem um sintoma. E aí o que acontece? Você vai ao médico, aí ele aumenta a dose. Depois você vai, ele aumenta a dose. Percebe? É gradativo. Então, a gente não pode tirar de uma vez. É importante de ir retirando paulatinamente, ou seja, aos poucos, tá? E outra coisa em relação a essa questão eu falei da automedicação, né? Eu não posso pensar, que é um grande problema. Eu imaginar que eu vou ali na farmácia e eu acho legal. Tem gente que se acha o máximo, quando diz assim, eu consigo comprar sem receita. Ainda tem isso, pasmem, mas tem, né? Eu faço atendimento social numa rede de saúde, em que faz atendimento para os pacientes de Covid. E aí os pacientes chegam com crise de ansiedade, ataque de pânico, e a gente faz, e aí diz assim, não, eu tô tomando um remédio, mas qual remédio você tá tomando? Um que o meu irmão toma, que o psiquiatra receitou para ele. E aí só piora. Só lembrando em relação a ter o demônio no corpo. Natália, tem quantos minutos? Na verdade, vamos encerrar com 10 minutinhos? Ok. Deixa eu só contar essa questão do demônio no corpo para ficar claro uma coisa. Eu já falei que depressão é uma doença, não é falta de fé, né? E aí, em 2006, 2007, eu fui para Rondônia para fazer um trabalho lá, a convite do Dom Moacir Grepp, na região ali de Porto Velho, Ariquemes. E aí o Nelito estava com a gente e uma pessoa chegou e falou assim, padre, eu preciso que você vá ali para exorcizar o demônio de uma pessoa. E aí o Nelito, com muita sabedoria, ele disse, exorcizar o demônio? Sim. Aí a gente olhou e disse, não, então vamos visitar essa senhora. Então ele chegou, quando a gente viu, essa senhora, ela estava num quarto já há vários dias, ela não queria tomar banho, ela não queria comer, ela não queria, qualquer pessoa que se aproximava, ela queria morder a pessoa viva. Só que quando a gente chegou e começou a conversar com ela, gente, uma mãe que tem 3 filhos, ela perde o primeiro filho num acidente, o segundo filho num acidente semelhante e o terceiro filho também num acidente semelhante ao primeiro.
É muito comum isso na época, hoje eu não sei, que as pessoas trabalhem como toureiro, né? Toureiro que para nós é quem pega touro. Lá, toureiro é quem tomba tora, né? Naquelas matas de Rondônia. E os 3 morreram esmagados. E o 3º filho, ela falava, ela dizia, não vá, não é isso, não quero que você faça. E uma única vez que ele precisou de ajudar alguém, ele morreu esmagado. Essa mãe estava endemoniada? Fala sério, né? Que ela precisava, de repente, quando a gente começou a ouvir a história dela, ela precisava de ser compreendida naquela dor que eu não tenho filho. Mas eu imagino que para quem tem filho é uma dor profunda. Você tem 3 filhos, os 3 morrem do mesmo jeito. Qualquer mãe no lugar daquela perderia a razão. E aí o que a gente fez foi ouvir, acolher, compreender e rezar com ela. E aí ela foi se acalmando, ela tinha que encontrar um lugar para dar uma vazão para aquela dor que estava consumindo. E, obviamente, logo depois ela aceitou, e aí a gente foi encaminhando, direcionando, a gente só não sabe como que ficou depois, porque logo depois a gente veio embora. Mas é importante saber que essa dor, ela é profunda, e que ao dizer estar endemoniado, significa uma fala da boca de alguém que não tem a menor compaixão, a menor compreensão do que é um adoecimento psíquico. Então, no mínimo, quando a gente não tem o que dizer, quando a gente não sabe o que dizer, faça silêncio e ouça. Essa é a melhor ajuda que você pode dar. Silencie, ouça, e se você quiser ajudar, depois de ouvir a dor daquele outro, não tente explicar a dor do outro. A dor do outro é dele. Só ele sabe o tamanho, o quanto ela dói. Então, vamos rezar com ele. Vamos rezar com essa pessoa. Então, nós cristãos católicos, nós compreendemos que a oração, ela fortalece a nossa fé, o nosso alimento diário. Então, vamos fortalecer a nossa fé, sim. Buscar ajuda quando é necessário, fazer o uso da medicação se necessário. Mas, olha, essa fala de estar com o diabo no corpo, primeiro que filho de Deus, minha filha, aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, haja diabo para tentar atormentar e entrar nele, sabe? O adoecimento psíquico, ele precisa ser cuidado como adoecimento psíquico. A oração, ela é importante, e o atendimento também. Então, essa pessoa não merece ser ouvida. Sônia, o pessoal que trabalha com você tá mandando abraço aqui, tá? E eu vou pedir para você beber uma água, que o pessoal tá cuidando aqui de você. Estão cobrando aqui dela, falou que você não está tomando água. Eu sou movida a água mesmo. Uhum. Enquanto isso, eu vou fazer duas perguntas, na verdade. Quais os sintomas físicos e os sintomas psicológicos que a ansiedade pode causar no indivíduo? Sim, eu trouxe uma cola, tá? Tem uma cola aqui para evitar que eu fale besteira. Porque são muitos que você pode ter, né? Bom, à medida que eu fui falando, eu fui colocando alguns sintomas que eles aparecem, né? Mas a fadiga, ela é presente. Quando você tem a fadiga. O sintoma físico, a gente pode ter, você pode estar bem e estar com falta de ar. Você sente aí uma falta de ar. Então, gente, essa aqui é a minha gata, e ela não tem educação, então ela quis aparecer. O meu cachorro também tá aqui tentando aparecer. Se a gente não tem problema respiratório e começa a ter uma falta de ar, a gente fica assim, você busca. Tá com a respiração aqui, ó. Ela não alonga, ela tá sempre aqui. E aí, quando você pode ficar... Quanto mais você pensa que tá faltando, você trabalha ali a produção da falta de oxigênio no cérebro, né? Começa... Nossa, eu tô numa falta de ar, eu não tô aguentando. Aí você vai puxando, ao invés de você parar e observar e prestar atenção na respiração e concentrar nela, para que ela se alongue e você se sinta bem. Qualquer um de nós que começa a ter essa falta de ar e começa a fazer, vai faltar oxigênio no cérebro, ele vai ter uma vertigem e ele corre o risco de desfalecer, tá? Pode ter dor de cabeça, né? Eu citei isso. Dor muscular. Quero falar pra gente que
trabalha hoje de home office também, né? Essa região, à medida que a gente vai ficando ansioso, a região que pesa muito é essa região do trapézio, né? Então a gente tem uma dor muscular, você pode ter uma dor nos braços e você está sentindo por quê? Por conta de retesar os músculos, né? O ciclo da dor, ele é assim, quanto maior o medo, maior a ansiedade, que aumenta a dor. Quanto maior a ansiedade, maior o medo, que aumenta a dor. Quanto maior o medo, maior a dor, entende? Ele é um círculo. Então a gente precisa de lembrar que quanto maior a tensão, maior a dor e maior o medo. E, gente, não tenho medo de ter medo. Por que não ter medo de ter medo? Porque toda vez que eu digo que eu não quero pensar em algo que me faz sofrer, eu estou trazendo aquilo presente. Toda vez. Então, ao invés de você dizer a você o que você não quer, diga para você sempre o que você quer. Então, eu não quero não sentir tristeza. Não. Eu quero ser uma pessoa feliz cada dia um pouco mais. Ninguém é feliz 100% do tempo. Ninguém é feliz todos os dias, a toda hora. Todos nós temos os nossos momentos, tá? A gente pode ter ainda físico, aumento dos batimentos cardíacos, né? Então, os nossos antepassados, eles viviam, como eu disse, né, alerta constante. Então, via um bicho, aí começou. Retesa os músculos, olha a posição como muda. O olho esbugalha, né? A gente tem toda uma produção que manda para liberar, para preparar o corpo nosso para sair correndo ou para enfrentar o bicho, enfrenta a fera. Isso é uma herança que a gente vem trazendo dos nossos antepassados. Então, atualmente os nossos problemas são outros e os motivos de ansiedade também, né? Então pode ter essa falta de ar que eu disse, pode acontecer de um bolaque no estômago, você sente uma bola no estômago, inclusive o que comprovou que o estresse provoca adoecimento biológico, que a ansiedade traz o adoecimento biológico, há mais de 30 anos, quando os pesquisadores olharam, a primeira comprovação que teve foi com problema no estômago. Primeiro dado que foi pesquisado por 30 anos para evidenciar que o adoecimento psíquico, ele traz problemas físicos, foi com problemas no estômago, tá? É bom ficar atento a isso. Sentiu uma gastrite, azia, má digestão, o que você está engolindo, que você não está dando conta de verbalizar e que você está somatizando, né? Então tem que observar. Pode ter aí uma diarreia, e aí eu lembro da minha avó que faleceu, minha avó materna, toda vez que ela ficava estressada, e aí eu sou a neta que ela mais amava, inclusive as minhas primas sabem disso, né? Ela dizia eu te amo pra mim, não falava com as minhas primas que morrem de ciúme. Então, toda vez que ela ficava estressada comigo, eu ficava perreando ela lá, aí ela tinha diarreia. Ela ficava estressada, preocupada, só os esfínteres dela, né, ela soltava. Um cansaço, gente, um sintoma físico, tem uma coisa muito importante pra gente observar, esse cansaço. Um cansaço, como eu disse, dentro do período anormal que nós estamos, uma certa dose de cansaço é normal, porque já tem 1 ano e 4, 5 meses de pandemia, a gente tá sempre, começa a relaxar, e aí vem onda amarela, vermelha, roxa, e a gente começa a ver uma série de pessoas que estão morrendo, e aí a gente tem que voltar na estaca zero. Então a gente via, antes a gente falava daqui 3 meses, daqui 6 meses, hoje a gente não sabe mais onde é que vai dar isso, né? Então essa falta de energia pode acontecer, mas se acontecer, aí você começa a observar, acolha. Gente, é tão importante acolher, mesmo sentimentos ruins. Então, chegou, acordou com aquela falta, aquele cansaço, uma falta de energia, fica 1 minutinho na cama, 5 minutos, reflita, se abraça, se acolha. É muito importante que a gente se acolha, porque a gente fala de acolher o outro o tempo todo, mas se a gente não acolher primeiro a gente não dá conta de acolher o outro. A gente nunca que dá o que a gente não tem. Então, fecha os olhos,
faça uma reflexão, introspecção, se abraça, faça a sua oração e aí você vai enxergar de uma outra forma e vai restabelecendo a sua energia à medida que começa a movimentar. Essa tensão muscular pode ter tremor, né? Pode ter tremor, e se já tem uma doença, o quadro piora. Inclusive, há uma previsão de um estudo que a Fiocruz fez logo no início da pandemia, em que dizia que a tendência do adoecimento psíquico na população, principalmente, estou falando em nível de Brasil, tá? É em média de 30% a 50% de aumento de adoecimento psíquico. E o que eles dizem? Quem é que vai adoecer? Aquelas pessoas que já têm uma fragilidade emocional e que não se cuidaram antes. Já tinham uma fragilidade. Existe uma tendência de divórcios naqueles casamentos já fragilizados, porque os casais tiveram agora a oportunidade de se entender como casal e não como peça de mobília. Porque algumas famílias, as pessoas viram peça de mobília. Você chega, toma banho, sai, oi, toma café, ou tá sempre cada um com o celular na mão e as pessoas não se olham. De repente, virou instrumento de trabalho, de aula, e aí isso desgastou. Agora, de repente, a gente quer se relacionar com as pessoas e algumas famílias, infelizmente, não sabem como se relacionar entre si. Bom, em relação aos sinais emocionais, pode ter aí esse excesso de emoções. Tristeza potencializa, fica muito, né? Raiva, essa semana um colega disse assim, Sônia, minha esposa fez uma coisa lá em casa, uma coisa simples. Ela pegou um material de trabalho de um lugar e colocou no outro. Foi o suficiente para eu ter uma explosão de ira. Que de repente ela olhou para mim assim, tipo, não tô te reconhecendo. Isso pode acontecer, é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Se você está explosivo demais, falante demais, é bom observar. O humor, que é o humor deprimido ou essa irritação presente, né? Essa sensação de estar com os nervos à flor da pele o tempo todo, gente. É altamente desgastante quando a gente tem que ficar equilibrando os nervos que estão à flor da pele. Então, o sentimento é para ser acolhido, sentido, vivido. Passou desse tempo que você acolheu o sentimento, seja ele positivo ou não tão positivo, viveu aquele sentimento e não resolveu, busca uma ajuda, que a gente está aqui para isso, tá? Pode apresentar desanimado e há uma indiferença que chama de anedonia, né? Essa ausência da capacidade de sentir o sentimento. Então a pessoa não sente nada. Tá bom, tá ruim, nada tá bom, nada tá ruim, do jeito que tá bom. Ausência de sentimento, não quer sentir nada, tá? Empurra pra cá, tá? Empurra pra ali, fica. Não escolhe, não faz escolha, a atenção tá perturbada, a percepção de mundo dele tá completamente... tá ali. Então, isso os sinais emocionais que devem ser observados, tá? Em termos de comportamento, quando eu disse para aquela mãe que disse que está com depressão depois de ter gêmeos, e eu disse que o pai precisa, a rede de apoio, família, mãe, sogra, tio, precisa de estar presente para dar um apoio para ela, por quê? Um dos sinais comportamentais que ela vai ter é a falta de contato visual com essas crianças, a falta de autocuidado, e aí ela não vai cuidar do outro, né? Então pode perder a paciência por qualquer motivo e aí começa a brigar, discutir. Pode evitar grupos, conversas, pessoas, momentos em que seja um lugar em que ela vá compartilhar de alguma conversa. Antes ela gostava de estar ali com os amigos, hoje ela já vai se esquivando. Então é um comportamento. Pode ficar com um comportamento abusivo de uso de substâncias. Muitas pessoas, infelizmente, buscam conforto na bebida, porque acha que a bebida vai trazer um relaxamento e tem uma falsa sensação de relaxamento, porque logo depois que a bebida traz essa falsa relaxamento, ela já traz um humor deprimido, né? Então, além da ressaca moral que fica depois, ela tem uma falsa sensação. Infelizmente, no Brasil também, o consumo de álcool cresceu muito e o aumento da violência doméstica
também em função desse uso do álcool como um comportamento para relaxar, né? Então é muito importante que a gente observe como é que está o consumo de bebidas, a questão do medicamento, o uso de cigarro, se está fumando mais ou menos, eu espero que de jeito nenhum, né? Mas é importante ficar atento. A violência, se fica com agitação motora, a pessoa está falando, fala demais, mexe demais, não sabe ficar quieto, sacode, 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 né? Então são comportamentos que você vai observando. Fala muito alto, muito rápido e essas dificuldades. Pode ter a dificuldade de lembrar de fatos, né? Dá branco na memória, dificuldade de concentração, e ela pode evitar tomar decisões, ela vai ter dificuldade de tomar decisões. E aí pode ter também o que a gente chama de ruminação, que vai ter aí os pensamentos que são recorrentes de que enxergar o universo, só o universo ruim, né? Então é importante de que, dentre esses sinais de estresse, que a pessoa seja compreensiva consigo e que ela consiga fazer a leitura e a aceitar o diálogo do outro para com ela. Porque também um dos comportamentos violentos que a pessoa tem é de não aceitar a fala do outro. Ela não se enxerga como a pessoa que está naquele lugar e aí ela não aceita que ela está estressada, né? Choro constante, pode ser uma pessoa que chora mais vezes, que fica irritada, bastante irritada, que vai ter aí essa questão do tremor ou excesso de urina ou retenção, tá? E é isso, essa parte, né? Bom, agora acabou o tempo. Infelizmente, né? Eu falei com a Natália que eu tinha uma ordem da fala, mas que tudo é de acordo com a misericórdia de Deus, né? Então, eu agradeço a vocês, né, que vieram aqui e que compartilharam comigo desse momento, quem me recebeu em casa, meus colegas de trabalho que eu divulguei, que estão aqui assistindo, e eles são impiedosos, amanhã eles vão falar comigo se falei coisa que serviu ou não, mas espero ter contribuído só em relação. Eu não respondi sobre o convênio, depois pode conversar comigo no privado, porque de fato eu não atendo convênio, eu faço clínica por teimosia, não porque eu tenho tempo, né? Então, atender convênio demandaria muito mais tempo e eu não tenho agenda para comportar. Mas a gente pode conversar depois no privado. E lembra, gente, o Deus que tudo pode, ele fala com a gente o tempo todo assim, não tenhais medo. Né? Não vos preocupei demasiadamente com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu cuidado. Então a gente precisa de pisar com cuidado o chão dos nossos caminhos. Hoje a Natália disse na leitura que ela fez sobre tirar as sandálias porque o lugar onde você pisa é sagrado. Coincidentemente foi a leitura que foi feita quando eu fiz 40 anos. Os meus amigos escolheram, porque para mim a vida do outro é um chão sagrado. E eu espero que cada um compreenda que a vida humana é um chão sagrado que precisa de ser pisado com muito cuidado, com muito amor e com muita compreensão. Eu agradeço imensamente, Deus nos abençoe, abençoe a cada um e fico à disposição se precisarem, se quiserem conversar, mesmo não sendo um atendimento terapêutico, mas se sentir e se foi provocado ou se você ficou incomodado, pode me chamar que a gente converse numa agenda, né? Porque a vida da pessoa é agendada. Deus abençoe e Nossa Senhora cuide de todos nós. Obrigada. Você quer vir? Porque eu vou me despedir das pessoas. Entregar aqui de uma vez? Eu vou. Ela abre e depois ela abre. Peraí, pode ficar lá então, Sônia. Eu vou passar. Rapidinho, só pra gente entregar uma lembrancinha. Eu vou voltar um pouquinho pra frente. Ok. Pra abrir. Vamos lá. Oi, gente. Vocês acharam que eu não ia aparecer aqui, né? Tem. Primeiro a gente queria te agradecer. Tá aparecendo eu? Não, vai lá perto do cachorro. Tá aparecendo agora? Agora tá. Então, plena. Primeiro a gente queria te agradecer, né, primeiro por receber-nos, né, na sua casa
E trouxemos uma lembrancinha. Vi que você gosta de uma mesa posta. Então vai compor, né, o seu café. É uma lembrancinha mesmo da pastoral familiar. É a nossa... Então eu espero vê-la na sua mesa. Na sua mesa, né? A Edna falou que a gente não entrega pra ela. E eu falei, não, deixa que eu mesma entrego. Segura aqui pra mim. Então nós queremos te agradecer, né, pela oportunidade. Se eu fosse ler tudo que estava, algumas coisas eu fui respondendo eu mesma, né? Porque o tempo não nos permitia tudo isso. Então, muito obrigada por cada contribuição. Seria interessante depois, se você quiser dar uma lida, até nos comentários, porque tem muita coisa bacana, sabe? As colocações que você foi fazendo, as pessoas estavam interagindo o tempo todo. Então, não dava para ficar falando tudo, né? Mas como que você vê que as pessoas precisam ser ouvidas? Né? Em uma live, a pessoa expõe a vida, ela expõe os problemas. E, de certa forma, é um cuidado de Deus também, né? Para conosco. Nos permitir que as pessoas falem a vida delas pra gente. Então, muito obrigada, né, Pastoral Familiar Diocesana. Agradece a Sônia por estar hoje com a gente, nos presenteando com esse momento tão sagrado. Eu que agradeço, gente. Assim, é um presente, é um privilégio também ter essa oportunidade de estar aqui, de estar com vocês, né? E eu gosto muito de caneca. Inclusive, a caneca que tá ali é a do EC, viu, Natália? Que vocês me deram lá em Lourdes, quando a gente... 2017, né? Gosto, eu acho que caneca, ela é assim uma lembrança fantástica. Eu sempre falo isso com meus amigos. A gente gosta. Nós gostamos de nos presentear. Personalizado. Essa é personalizada. Ah, é? É aí, ó. Olha que fina, gente. Tô me achando, viu? Nem a gente tem. Essas são para as pessoas que são convidadas. Ah, obrigada. Muito obrigada. E quero também já encerrar, né, a nossa noite agradecendo as paróquias que estiveram com a gente desde o início. Paróquia Nossa Senhora das Graças, na pessoa da Sônia, da Norma e outras pessoas também. A Rita, né, Valtinho, que esteve com a gente o tempo todo. Eliane, que pediu para colocar, né, a Edna, colega dela, em oração. Eu falei com você que desde o início eu já estava em oração, dava para vir aqui no momento falar com Sônia, mas estamos todos já rezando pela vida da Edna. A Lucinéia, né, de Sagrada Família, que também você já conhece, também esteve com a gente o tempo todo. A Cláudia, da São José Operário. Irmãos da Paróquia Padre Sebastião Carmo, da Paróquia Santa Terezinha, da Paróquia Guadalupe. O Movimento Familiar Cristão também estava aqui conosco, na pessoa do Gilberto. A Silvia, da Santa Rosa de Lima. A Márcia, do Alto Jequitibá. Seja bem-vinda mais uma vez, conversamos muito, né? Mas que Paróquia Guadalupe, Nova Era, nossa gente, Nova Era aqui, Paróquia São José da Lagoa mesmo? Itaiomi também. Paróquia Sebastião Sagrado Coração de Jesus de Itaiomi, de Itaiomi. E Paróquia de Lourdes, mais alguém que eu esqueci, gente? O pessoal de Santa Rita tava também. Sim, Alisson Neném, coloquei aqui. A Vandinha. Perdoa, tá? Eu coloquei, juro pra vocês que eu escrevi que Santa Rita não falei. Porque é de casa, é a né? nossa paróquia. A gente que é de casa, a gente acaba esquecendo. Então, gente, muito obrigada pela presença de cada um. Nós vamos deixar salvo sim, depois a gente coloca no YouTube. Isso, né? Tá salvo no Facebook, no Instagram e também vai estar no YouTube a partir de semana que vem. Pra quem quiser assistir a live, vai estar disponível. Em agosto, a gente tem uma live, super live, com convidado, Diácono José Gabriel. Então, já fica o spoiler aqui para vocês acompanharem. Então, agosto, gente, com quem, Natália? José Gabriel. Diácono José Gabriel. Luciano Gabriel. Gente, nós tivemos a reunião com ele, preparamos a live, mas não deu, porque no meio da onda roxa, né? Isso. Mas agora vai acontecer em nome de Jesus. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que venha nos abençoar. Então, nós começamos com ela e vamos encerrar com ela nessa noite. Que ela possa abençoar essa casa, né? Eu falo, quando eu entrei aqui, eu já senti um ambiente muito humano, né? Eu falei, nossa, estou entrando na casa humanizada, adoro plantas em casa. Então, que Nossa Senhora possa se fazer presente, né? Em todos os momentos na vida da Sônia, na vida de cada um de nós e na família de cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, gente, se Deus quiser.